Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E para você que ainda não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado, e este é o seu canal, jovem advogado, estudante de direito e também você que não tem nada a ver com a área jurídica, mas possa vir a se interessar por algum tema trazido aqui. No último vídeo eu falei um pouquinho a respeito da relação entre sociedade e direito. Se você ainda não assistiu, por favor, clique em algum lugar dessa tela ou espere até o final do vídeo, porque certamente vai aparecer ali uma indicação para que você possa assistir esse vídeo curto, mas que certamente vai esclarecer alguns pontos e que são muito importantes nessa introdução ao estudo do direito. Aliás, eu espero que vocês estejam compreendendo a forma como eu falo. Eu sempre procuro em todos os vídeos do meu canal utilizar formas lúdicas, uma maneira um pouco mais coloquial. É claro, às vezes eu não consigo. A formalidade é algo que não sai da gente, porque a gente, afinal de contas, tem que lidar com situações formais no dia a dia, mas eu sempre procuro falar de uma maneira que você possa entender. Seja você quem for, tenha você quantos anos tiver, não importa se você é um jovem que está acabando de sair da escola, se você já é uma pessoa idosa, eu acho que conhecimento nunca é demais. Hashtag estuda que a vida muda, estuda que cresce, estuda que passa. Esse é o nosso lema aqui. E eu peço para que, caso você não seja inscrita no meu canal, por favor, já protocola essa inscrição, protocola esse like aí e fica comigo até o final do vídeo. E no último vídeo, falando a respeito da relação entre sociedade e direito, eu levantei uma questão. O direito tem sido suficiente para eliminar conflitos na nossa sociedade? Bom, por mais que existam regras no sentido de diminuir os conflitos em sociedade, o fato é que o ser humano está sempre insatisfeito. Se você que me assiste agora, em qualquer lugar desse Brasil ou do mundo, é uma pessoa normal, certamente já se sentiu insatisfeito, insatisfeita com a compra de um produto defeituoso, um contrato não cumprido em sua totalidade, seja com plano de saúde, uma compra e venda, um contrato de locação de imóvel. Se não passou por uma situação como essa, se não se sentiu insatisfeito, no mínimo você conhece alguém que já passou por algo assim e já esteve insatisfeito ou insatisfeita em uma situação semelhante. O ser humano é assim, insatisfeito. E tal comportamento é um fator antissocial cuja ocorrência independe da pessoa estar certa ou não. É aquele famoso eu tenho os meus direitos. Já ouviu essa? Quando muitas vezes a pessoa não tem direito a nada. Isso acontece muito dentro dos escritórios de advocacia. Se você é advogado, advogada que me assiste agora, ou se você atua como estagiário, trabalha dentro de um escritório de advocacia, você certamente sabe disso. As pessoas, muitas vezes ludibriadas com aqueles conhecimentos populares que só levam a situações errôneas, batem na porta do escritório achando que tem inúmeros direitos, achando que processos muitas vezes são loterias. Você nunca ouviu, não? A pessoa chegar e falar, olha, me disseram, o meu vizinho me falou que se eu processar aqui eu consigo dar entrada numa casa própria. E aí, de repente, ela estava falando sobre uma situação do juizado especial, cujo valor, cujos precedentes dos tribunais não dão indenizações maiores do que R$5.000 para aquele caso específico. E aí, quando o advogado tenta falar a verdade, o advogado ainda sai como ruim, ainda sai como alguém que quer jogar cal no processo dela. Mas isso é uma história para outro vídeo. Mas o que eu quero dizer de fato é que essa insatisfação, quando ocorre, leva a pessoa a duas situações. Quando alguém está insatisfeito, você tem um problema. Você teve um problema na compra de um terreno, por exemplo. Aí você se depara com a primeira situação, que na verdade é uma hipótese. Essa hipótese, ela se divide em duas opções. A primeira delas é você sacrificar a sua insatisfação de maneira parcial ou total, por meio de um acordo. Você queria, na verdade, R$100.000, que é o valor pelo qual você vendeu o terreno, vamos dizer, você é o vendedor. Mas não foi pago. Não foi pago. Aí você faz o seguinte, tá bom, eu vou sacrificar parcialmente o meu interesse. Não paga mais 100 mil, paga 50 mil pelo menos. Você fez um acordo. Ou você pode sacrificar, é claro que isso é mais difícil, o seu interesse de maneira total. Olha, tá bom, quer saber? Esquece. Esquece, é uma doação. Não tem mais compra e venda aqui, é uma doação, tá? Cancela. Doação. Você
sacrificou totalmente a sua pretensão. Ou você tem uma outra opção dentro dessa primeira hipótese, que é o de sacrificar não o seu, mas sacrificar o interesse do outro, eliminando-o completamente. Você quer saber? Eu vou aí e vou pegar esses 100 mil na marra. Você pega a sua AK-47, se você tiver, vai lá na casa dele e obriga aí no banco, pegar o dinheiro e te pagar. Pronto, você sacrificou o direito da outra pessoa. Isso aí a gente chama de autotutela ou autodefesa. Mas claro, eu não preciso nem dizer que essa segunda hipótese ela deve ser descartada, porque ela não é permitida. A autodefesa, a autotutela, não é permitida. Você não deve pegar uma arma e ir até a casa de ninguém para obrigar a pagar. Por quê? Porque existe a segunda opção. Se essas duas hipóteses não acontecem, existe a segunda opção, que é buscar o Estado, por meio do Estado juiz, que vai aí definir quem tem que pagar o que para quem, em que condições, quando e etc e tal. Nessa segunda opção, o Estado se coloca no meio dos indivíduos insatisfeitos. O Estado se coloca por meio da figura do juiz entre você, que é uma pessoa insatisfeita por qualquer situação que te desagradou, e outra pessoa. E aí, o juiz, representando o Estado, de acordo com a vontade da lei, de acordo com aquilo que é correto segundo a lei, vai decidir por meio de uma declaração, por exemplo. Olha, uma decisão que declara que fulano de tal, que você que está me assistindo, tem o direito de andar com o cachorro de pequeno porte no chão, nas dependências do condomínio em que você reside. Pronto, aí uma declaração, você apresenta para o síndico, que até então te incomodava, e pronto, acabou. Você tem esse direito declarado, acabou a sua insatisfação. Ou pode ser o contrário também, pode declarar que você não tem o direito em razão do tamanho do seu cachorro e pela periculosidade gerada a outros condôminos. Ou essa decisão pode ser uma decisão de comando também, ordenatória. Olha, eu determino que fulano pague a você que me assiste o valor de R$1 milhão dentro do prazo de tantos dias, sob pena de multa diária de R$10 mil, limitados a R$100 mil. O Estado juiz decidiu. Agora, tudo isso que eu estou falando parte da teoria. Acontece na prática, assim, quando você vai até um fórum, você tem a condição de ver isso acontecendo na prática. Não sei se você já participou como parte de algum processo, já teve que ir como testemunha, de repente, ao juízo. Agora, muitas vezes, o direito que serve para eliminar os conflitos ou para organizar a sociedade, na prática, faz totalmente o contrário. Ou não por culpa do direito, mas por culpa da própria sociedade. Aí eu volto a falar aqui do Brasil, especificamente do lugar onde eu resido e talvez você resida também. Aqui no Brasil se tem a sensação muitas vezes de que a lei existe para ser descumprida. Você nunca sentiu isso? Não, talvez eu seja a pessoa que tem maus olhos. Mas você nunca viu uma pessoa estacionar um veículo numa vaga para deficiente sem ser deficiente? Nunca viu? Essa sensação, ela se justifica também pela quantidade de leis que nós temos. São muitas leis. Eu lembro que quando eu quis estudar direito, as pessoas falavam, tem que ler muito, né? Tem que ler muito. Mas em qualquer profissão em que você queira ser bom, você tem que ler. Você tem que estudar o que você faz, não importa qual seja. Mas no direito, especificamente, o problema não é só ler. É a forma corriqueira como o ordenamento muda. E aí eu quero falar uma frase, quero que você guarde essa frase para sempre. O perfil de uma sociedade pode ser medido de acordo com a quantidade de leis que ela tem em seu ordenamento. Quanto mais leis uma sociedade precisa ter, isso só evidencia o quão desorganizada ela é. Outro ponto importantíssimo nesse debate.
Fosse o povo brasileiro um povo que gosta de cumprir regras, ou que cumpre regras, ou fossem as leis criadas suficientes para controlar a vida em sociedade aqui no Brasil, não existiriam tantos processos, milhões de processos como existem hoje. Quanto a isso, eu falei no vídeo quanto tempo dura um processo. Vai estar passando em algum lugar esse vídeo. Se você não assistiu esse vídeo, por favor, assiste lá, tenha certeza que vai esclarecer muita coisa. Muitas pessoas ficam, meu Deus, eu tenho um processo que já dura 7 anos, o meu amigo durou 1 ano. Assiste lá, tenha certeza que vai ser bom para você. Então, respondendo a pergunta do começo do vídeo, as leis existem? Existem. Servem para quê? Para controlar os conflitos, as tensões na sociedade? Exatamente. São suficientes? Não se mostram suficientes de maneira total, mas existe sim, pelo menos eficiência em parte. Por querendo ou não, não se pode dizer também que o Estado, por meio da figura do juiz, não resolve conflitos. Talvez você que me assiste já teve algum conflito, alguma insatisfação resolvida. Mas nem sempre o Estado se colocou em uma posição de resolver conflitos. E aí, como é que acontecia? Como era no passado? Quanto a isso, eu vou falar no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, não se esqueça de dar o protocolo nesse like, o protocolo na inscrição do canal. Isso é muito importante para mim. Vocês são a razão do meu canal existir. Eu sou Ian Santos, advogado. Até a próxima.